Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre orquídeas terrestres, né? Então, o que é bacana, né, das orquídeas terrestres, né? Que elas surpreendem a gente muito pela questão da folhagem, pela questão da floração. Então, eu também sou apaixonado aí pelas orquídeas terrestres. E isso daqui é culpa do meu amigo Marco Aurélio, que estava entrando na live, aí, entrou na live. É tudo culpa dele, né? Ele foi uma das pessoas que me incentivou muito aí há alguns anos atrás, né? Não vamos falar quantos para a gente não entregar a idade, mas há alguns anos atrás, e ele me incentivou muito aí para o cultivo de orquídeas terrestres, né? E ele é um grande mestre, me ajudou muito, me ensinou bastante, né? E hoje aí eu já tenho aí uma pequena coleção aí de orquídeas terrestres, né? E eu quero compartilhar um pouco com vocês do que a gente aprendeu. E o que a gente mostrou para vocês, ele tirou a foto para vocês, foi dessa planta aqui, né? Então essa planta aqui é uma orquídea terrestre. E aí, será que ela morreu? Será que ela não morreu? O que a gente faz? E agora? Né? O que é interessante? Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo, né, das nossas orquídeas, das orquídeas terrestres. Essas orquídeas que normalmente o bulbo dela fica enterrado, né? Fica dentro do substrato. Um pouco diferente de uma outra orquídea terrestre, só trouxe para termos de curiosidade, essa daqui é o calante, né? Então, calante vestita. Então, o que ele tem? Ele também é uma orquídea terrestre, só o que acontece? O bulbo dele fica aparente. Então, esse daqui cresceu o bulbo, veio a floração, as folhas estavam bonitas e agora as folhas caíram. Então, mas você sabe que a orquídea está aqui, você está vendo o bulbo, você sabe que ela está viva. E agora, nesse caso aqui, poxa vida, morreu a minha orquídea, não morreu a minha orquídea? Que nem essa outra aqui, olha só, a orquídea ó, secou toda, olha como que ela está, ó, secou. As folhas, ó, e a planta, ó, tá aqui, ó. A planta morreu, o que aconteceu, né? O que eu fiz de errado para minha planta morrer, né? Na verdade, a gente não fez nada, né? É o ciclo das terrestres, né? Essas plantas terrestres que têm o seu bulbo dentro do substrato, ele não fica para fora, como nas outras orquídeas, né? Ele fica enterrado no substrato. Como essa daqui é uma Spathoglottis. É uma Spathoglottis affinis. Então, o que aconteceu? Ela cresce, né? Então, vamos mostrar uma outra planta aqui, olha. O que aconteceu? Ela está começando a brotação, né? Então, essa planta aqui, ó, ela está começando a brotação agora. Então, como que é o ciclo dessas terrestres que eu vou mostrar para vocês? Elas começam, faz a brotação, ela começa a crescer, a planta cresce, amadurece. Quando ela amadurece, ela solta a inflorescência, que aqui, olha, essa planta teve a inflorescência, essa daqui é uma haste floral seca, ela teve a inflorescência, depois, antes, quando está terminando a floração dela, as folhas já começam a amarelar, as flores caem, as folhas também caem e fica só o bulbo. E a planta, ela entra no estado de dormência, né? Normalmente isso acontece no inverno, né? Na entrada do inverno. Então ela entra agora nesse período de dormência. Só que os bulbos estão aqui. A planta está viva, né? Então até eu vou fazer uma coisa que eu não deveria, mas vou fazer. Só para mostrar para vocês. Olha, fazer uma arte. Então mostrar aqui para vocês, olha. Ela está em dormência, ó. Então o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Ó. O bulbo está aqui, ó. Esse é o bulbo. Então ele, ó, saiu a folha e agora ele está em dormência. O que vai acontecer? Ele guardou energia agora. Ó, está começando a ter... Não, esse daqui ainda não. Ainda não. Então o que vai acontecer? Ele está nessa dormência. Quando começar a entrar a primavera, o verão,
vai sair uma brotação e ele começa a brotação dele. Então essa planta ela está viva, ela só está em dormência. Então isso é o que acontece, é o ciclo dessas terrestres. Então ela cresce, crescem as folhas, vem a floração, depois da floração ela cai, as folhas também caem, se não for polinizada, né, as flores não forem polinizadas, então ela cai, caem as folhas e aí depois seca. Toda essa parte superior da planta, ela seca e cai completamente. E a planta fica na dormência, ela vai ficar mais ou menos uns 3, 4 meses, às vezes até um pouquinho mais. E aí depois, quando começa a primavera novamente, né, final da primavera para o verão, ela começa a brotação novamente. Então esse é o ciclo normal. Essa daqui é uma Spathoglottis. Então o bulbo a gente até consegue ver ele de uma forma até mais fácil. Existem alguns outros gêneros, né, como abenárias, né, como essa que eu mostrei para vocês agora, olha. Deixa eu só ver aqui, abenária, isso, tá aqui, ó. Que a abenária, ela secou completamente, ela caiu, olha. Então ela já é um pouco diferente. Olha lá eu fazendo arte de novo. Vamos ver se eu vou conseguir encontrar aqui. Ela já é... vamos ver se a gente acha aqui. Se eu não achar essa, eu vou pegar essa. Eu trouxe duas plantas para ficar mais fácil a gente achar. Olha. É como se fosse uma batatinha, uma batata. Olha só. Esse é o bulbo. O bulbo é esse daqui, olha. Ela é como se fosse uma batatinha, né? Então um tubérculo, né? Então ela fica enterrada na terra. E aqui ela está em dormência, porque a parte vegetativa, ó, que era aqui, ela já secou. Então ela entrou em dormência agora. Então daqui a pouco, né? Daqui uns 3 a 4 meses, ela começa novamente, ela vai emitir um novo broto e vai continuar o crescimento dela, olha. Então esse daqui, olha, ela é tipo uma batatinha mesmo, olha, uma mandioquinha, olha. É desse tipo mesmo, ó. Então a maioria, uma boa parte dessas terrestres que ficam enterradas, elas têm o bulbo dessa forma. Então é assim ou é uma batatinha redonda, né? Essa daqui já estão as duas aqui que eu mostrei para vocês. Então elas são dessa forma. Depois que passa o estado de dormência, ó, aí ela começa novamente a brotação. Olha só, essa daqui também é uma outra abenária e ela já está começando a fase de crescimento dela. Então esse é o ciclo normal das terrestres, né? Então é isso que a gente tem que entender um pouco. Quando a gente compra uma planta, ou a gente adquire uma planta, alguns gêneros, né? Eles têm essa particularidade, eles entram nesse estado de dormência, né? Então eles perdem completamente logo após a floração. Então normalmente isso acontece após a floração ou o crescimento da planta, né? Porque muitas vezes a planta ainda não está madura o suficiente, ou a gente troca ela de ambiente e aí ela acaba perdendo as folhas ou se preserva ali para poder florescer só na próxima estação. Então caem todas as folhas, a parte de floração também cai, e aí depois, passa esse período, ela tem ali novamente a brotação dela. Alguns pontos que são importantes, né? Quando a planta, essa planta aqui, ó, por exemplo, essa planta aqui, ela perdeu toda a parte vegetativa dela, tem aproximadamente no começo do ano, né? No começo do ano não, ali por abril, mais ou menos, março. Então ela perdeu toda a parte vegetativa dela. O que é interessante? A gente fazer, se for o caso, a gente fazer o replante dela depois que ela seca. Né? Depois que cai toda essa parte da parte superior, que o vegetal ele se solta, como esse daqui, olha, que eu mostrei para vocês agora há pouco, que você pega ele se solta. Na hora que ele se solta, não corte, não faça nada disso, tá? Deixa ele secar. Quando ele secar e ele se soltar, ou cair todas as folhas, ele secar completamente, é hora da gente fazer o replante. Né? Então ela avisa a hora de fazer o replante. Então quando ela cai, toda a parte vegetativa dela, toda essa parte superior, que ela seca e ela se solta, você pega, ela está solta, ela já se soltou,
é hora de fazer o replante. Normalmente, essas orquídeas terrestres é indicado a gente fazer o replante todo ano, né? Então, depois que ela tem a floração, a gente faz o replante, tá? Então, é a hora que cai toda essa parte vegetativa que ela seca, é hora da gente fazer o replante dessa orquídea. Então, é interessante isso, a gente sempre prestar atenção. E quando ela está nesse estado de dormência, né, que aí, como estava mostrando aqui para vocês, que eu acabei tirando a planta, né, quando ela está nesse estado de dormência, o que é interessante a gente fazer? Diminuir um pouco as regas, né? Então, nessa fase que ela está ainda, que não iniciou a brotação dela, a gente diminui um pouco as regas. A gente só vai fazer aquela rega quando a gente percebe que o substrato está começando a secar, fica seco, a gente só dá uma leve borrifada, né, uma leve jogada de água, assim, bem fraquinha, para manter o substrato levemente úmido, mas não faz aquela rega mais abundante, né, de molhar realmente o substrato. A gente só faz dar aquela leve umedecida, né, não deixa ele secar completamente, mas só faz essa leve umedecida. Então a gente faz isso nesse período que ele está aqui em descanso, tá? Quando ela começa a brotação, que ela começa a crescer o broto como esse e como esse daqui, aí a gente já volta a fazer as regas normalmente, tá? Então, muito cuidado quando o broto está começando a crescer, porque se você começar a exagerar muito na rega, na hora que ele está começando a crescer, você corre o risco de fungar o broto, e aí ela só vai brotar no ano que vem novamente, tá? Então cuidado na fase de crescimento, na fase que o broto está começando a crescer. Então depois que ele está de um certo tamanho, aí ele já fica mais difícil ocorrer isso. Mas quando ele está pequenininho ainda, começando a crescer, se você exagerar muito na rega, você tem o problema de fungar o seu broto novo e perder, não digo perder a planta, mas você perde a floração do ano, porque aí não vai ter a brotação, ele só vai brotar no ano seguinte. Uma outra coisa bem interessante dentro das anuais, tá? Ou das terrestres, né? Melhor dizendo. Algumas espécies, mesmo que ela não cresça, né, a sua brotação, ela permanece viva. Você vai olhar se o broto, né, tá lá, se a batatinha tá lá, mas muitas vezes ela pula um ano, né? Isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Então, muitas vezes, ela não cresceu esse ano, ela morreu? Não. Faça o exame ali no substrato, veja se você vai achar o bulbo, né, ou a batatinha que ela está lá escondida. Se você achando ela, deixa ela lá enterrada, mantém o ciclo dela, que muitas vezes pode acontecer, é raro, mas pode acontecer dela pular um ano, tá bom? Isso vai depender muito das condições aí do substrato, ou condições mesmo de tempo, de clima, tá bom? Então, pelo menos isso daqui já é o ciclo. Então, o que a gente tem que fazer? Não se assuste com a sua orquídea terrestre, né, se ela secar. Esse é o ciclo normal dela. E aí, isso acontece muito com abenárias, Sinorx, tá? Sinorx abenária, com esse gênero, um gênero australiano, né, o Pterostylis, esse daqui, ó, Pterostylis também é um gênero australiano. Isso acontece muito com ele também. Ele tem uma bolinha redondinha que é o bulbo dele, e agora, olha, ele já está na parte adulta já. Agora já vai sair a floração dele. Então esse daqui também é uma orquídea terrestre. Essa daqui é a Spathoglottis affinis. Então algumas Spathoglottis, né, a affinis, ela é dessa forma, o bulbo enterrado, ela não fica com o bulbo para cima, como nas outras Spathoglottis, ele é enterrado, ele é diferente das outras Spathoglottis, né? Então, são alguns gêneros que a gente tem que entender um pouquinho como que eles funcionam. Então, cuidados que a gente tem que ter. Quando ele está na época de pausa, de repouso, né? Então, o que é interessante? Vai fazer o ciclo, cresce, floresce, depois da floração, seca a inflorescência e seca as folhas. Tá? Depois que cair toda a parte superior, é época da gente fazer o replante. Faz o replante,
Nessa época de pausa, a gente diminui um pouco as regas, cuidado nesse momento, diminui um pouquinho as regas. Quando começar a brotação, lá para o final da primavera, começo do verão, aí a gente aos poucos vai aumentando as regas. E aí começa o ciclo de crescimento novamente da sua orquídea terrestre, tá joia? Como substrato, tá? Normalmente, qual é o substrato que eu utilizo para cultivar essas orquídeas? Todas essas que eu mostrei aqui para você. Como que é o substrato que eu utilizo? Eu utilizo os mesmos componentes que eu faço aquela mistura de substrato, ou seja, casca de pinos, tá? Uso a casca de pinos número 2, uso turfa mais perlita e uso casca de arroz carbonizado. Uso os 3 mesmos substratos. O que eu altero? As medidas, ou seja, eu uso 1/3 de cada. Então coloco 1/3 de casca de pinos, 1/3 de turfa com perlita e 1/3 de casca de arroz carbonizado. E fica assim, tá? Então olha aqui, ó, já está preparado. Então eu coloquei 1/3 de cada e já preparei o substrato. Dentro das plantas terrestres, a gente também tem, eu trouxe uma outra aqui para mostrar para vocês também que ela é bem interessante, porque essas daqui todas eu não vou replantá-las agora, mas eu trouxe uma que eu vou replantar agora. É uma outra planta terrestre, é um outro gênero que ele se chama Cyclopogon. E o que é interessante? Olha, também como que as raízes dele, olha, já são bem carnudas, né? Olha, são raízes bem diferentes do que a gente está acostumado a ver nas outras orquídeas. Olha, então ele também tem uma raiz bem carnuda, né? E o que é interessante, ó, aqui que eu quis mostrar para vocês, olha, esse é o broto antigo, esse é o bulbo antigo, então ele já cresceu, já floresceu, olha, ele está secando, ó, já secou, está perdendo toda a parte de folhas e ele vai morrer, né? Então esse broto vai morrer. E esse daqui é o broto novo. Olha, ele está crescendo agora. Então ele está começando a crescer e vai vir a floração dele. Então esse é o ciclo que normalmente as terrestres fazem. Cresce, vai à florescência e depois ele seca a inflorescência e a parte vegetativa começa a morrer para depois vir a brotação da parte nova. Bacana? Então, essa daqui eu vou replantar, mostrar para vocês como é que eu faço o replante dela, tá joia? Vamos ver se a gente só consegue afastar, vou ver se eu afasto tudo aqui e eu consigo fazer. Quer que tire um pouco? Eu acho que não vai atrapalhar não, e eu acho que não. Então, deixa eu colocar bem para frente aqui que não atrapalha. Então deixa eu só colocar o nome das plantinhas aqui para depois eu não perder, que como todas estão enterradas, a gente não vê o que tem lá dentro. Então vamos lá. Então essa daqui eu vou fazer o replante dela. Normalmente, olha, então esse daqui é o Cyclopogon, tá? Então olha, ele está aqui. Vou usar um vaso proporcional ao tamanho da planta, olha a quantidade de raiz que ela tem, então eu tenho que usar um vaso proporcional. Então o que eu faço aqui no vaso? Olha, é um vaso normal, eu vou colocar um pouco de brita, né? Aquela brita, a brita normal que a gente utiliza aqui, então a brita. Só uma fina camada para que, como esse substrato ele é muito fino, para que ele não feche os furos, né? Dali do nosso vaso, né? Para poder manter a drenagem. Porque as orquídeas terrestres, elas também não gostam de ficar com esse substrato muito encharcado, ele não pode ficar muito molhado. Então ele precisa ter uma drenagem boa. Então o que eu faço? Eu coloco a brita no fundo. E aí eu coloco também um pouco desse isopor aqui, desse quadradinho, ó, que ele é mais ou menos uma medida 2x2, eu coloco também mais uma camada, uma pequena camada, tá bem? Não encho o vaso, né? É só uma pequena camada, ó. Então, olha lá, ó. Então coloquei a brita e coloquei um pouquinho do isopor, tá? Nesses vasos maiores. Nesses vasos menores não tem espaço, então não preciso colocar o isopor. Eu só coloco o isopor quando são vasos muito grandes. Quando são vasos pequenos como esse, eu não coloco o isopor. Eu só coloco a camada de brita e ali já faço o plantio da planta, tá ok? Então agora, ó, eu coloquei. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma camada, né, do substrato.
Essa camada de substrato eu coloquei no vaso. O que eu faço agora? Eu espalho um pouco de bocache em cima desse substrato, né? Então esse daqui é o bocache, ó. Vou colocar um pouquinho, umas 2 colherzinhas, ó. Coloco um pouquinho de bocache. Então esse daqui é o bocache normal, biobocache, olha, que eu utilizo também. Então coloquei o bocache agora. Então agora eu vou colocar a planta. Qual que é o sentido de crescimento dela? Então o broto novo está para cá. E essa é a traseira, que é o broto velho. Então eu vou encostar com delicadeza agora, para a gente não quebrar esses bulbos, né? As raízes dela, olha, a gente vai acomodando com cuidado, porque eles são muito frágeis, né? Qualquer batida, qualquer dobra que a gente faça com ele, ele acaba quebrando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai acomodá-las aqui no vaso, né? Então vamos colocar um pouquinho para trás aqui, o que a raiz permite, né? Para a gente não quebrar. Então deixa eu colocar aqui. E agora a gente completa com o substrato. Então, normalmente, como ele já tem esses bulbos, essas raízes, normalmente a gente não tem necessidade de prender, né? Porque a gente já enterra o bulbo, né? Já enterra a batatinha, né? Então a gente não tem necessidade ali de prender nada. Ele vai se acomodar ali de uma maneira que depois venha a floração e ela vai crescer naturalmente, né? Então, normalmente não tem nenhum problema da gente precisar fazer uma fixação dela. Normalmente o que a gente vai fixar só depois, muitas vezes a inflorescência, quando ela cresce e ela fica muito pesada para a planta. Mas olha, agora eu terminei. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar mais um pouquinho de bocache na parte de trás do vaso. Só um pouquinho, uma colherzinha. Pronto. E aqui eu finalizei o plantio do ciclopogo. Ó. Então, teoricamente, esse é o procedimento que a gente vai fazer de plantio das terrestres. O substrato que eu utilizo, como eu falei para vocês, é casca de pinos, né? Então casca de pinos eu utilizo normalmente a número 2. Turfa mais perlita, 50%, né, ali, e a casca de arroz carbonizada. Esses 3 ingredientes eu coloco 1/3 de cada e faço a mistura, que é essa daqui que eu utilizo em todas as terrestres para fazer o replante delas, tá? Então o que a gente sempre observa, o replante das orquídeas terrestres, a gente sempre acaba fazendo ele depois que toda a parte vegetativa dela seca e ela cai. Ela perde toda essa parte superior dela, ela seca, ela cai, aí a gente tira. E a gente tira e faz o replante, né? Cuidado, que a gente sempre falou, né? Já falou uma vez, mas é sempre bom a gente repetir. Nesse momento que ela está em pausa, a gente diminui um pouco a rega. Cuidado com o exagero de regas. A gente não tem necessidade da gente fazer adubação quando ela está em pausa, né? Quando ela está em dormência, não tem necessidade da gente fazer adubação. E quando ela começa novamente a brotação, aí a gente começa as regas, né, com cuidado para não exagerar na rega no começo da brotação, e aí depois a gente entra com a adubação normalmente para ela, até a época dela florar novamente, que normalmente ali vai acontecer no verão. Normalmente muitas delas, a grande maioria entra no verão ali, final do verão, começo do outono, mas normalmente ali pega a parte do verão. Tá joia, pessoal? Bom, isso daqui que eu queria mostrar para vocês, mostrar um pouquinho aí da terrestre, né, que muitas vezes a gente se assusta quando vê a planta morta, né, mas na verdade é um ciclo natural das terrestres, né, o que a gente fala? É a questão do conhecimento, né? Então, toda espécie que a gente adquire, toda planta que a gente vai adquirir, a gente buscar informações a respeito dessa planta. Porque aí a gente não se assusta ou não toma alguns sustos, né? Com relação a essa questão das plantas terrestres. Então, a gente entendeu como funciona o ciclo, porque a gente vai saber que isso é algo natural que ocorre nas nossas orquídeas terrestres. Tá joia, pessoal? E é isso que eu queria falar para vocês hoje.